Como eu havia falado no início, né? A igreja hoje, primeiro domingo, ela rezou, lembrou de nós sacerdotes. No segundo domingo, nós rezamos para os nossos pais vivos e falecidos. Domingo passado, nós lembramos dos consagrados, da vida consagrada. E hoje nós queremos rezar, lembrar, claro, rezar por todos vocês que estão engajados, que estão aí trabalhando nas pastorais, nas festas, que estão realmente em comunhão com a igreja, com o pároco, com a arquidiocese, enfim, nós queremos rezar por todos. E lembrei para vocês da importância que vocês têm para nós sacerdotes. Eu dizia ontem, o que seria de nós se não fossem os bons leigos que nós temos dentro das nossas comunidades? Nenhum padre seria capaz de fazer o que eles fazem ou ele faz, com a ajuda de todos aqueles que não medem distância, tempo, para ajudar e nos ajudar na paróquia. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus foi questionado, né? Perguntaram a Jesus se seria pouco ou muito, né? Ou pouca ou muitas pessoas que seria salvo. Então, ao ser questionado sobre, de fato, a quantidade de pessoas que se salvam, Jesus, ele respondeu que, em vez de ficar ali, né, especulando, querendo saber sobre o número dos que serão salvos, ele diz que é fundamental esforçar-se para entrar por uma porta estreita enquanto é tempo. E aí, meus irmãos, ele está falando para todos nós, né? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque é a porta da salvação, é a porta do céu, que nós chamamos céu, onde está lá Deus, para nos acolher. E para entrar, é necessário que, enquanto aqui nós estivermos, vamos fazer o possível para fazer as coisas boas. Trabalhar enquanto há possibilidade para entrarmos na vida eterna. É claro que nós temos, né, o purgatório, onde nós vamos ser ali purgados, né? Aqueles que estão no purgatório têm a certeza que quando sair dali vão para o céu. Aqueles que não entram no purgatório, ou vai direto para o céu ou para o inferno. Então vamos trabalhar primeiro, enquanto nós estamos aqui, para fazer aquilo que é bom. Não roubar, não mentir, não desejar mal aos outros, não perseguir, não inventar mentiras, cuidar bem da família. Quem é casado, por mais difícil que seja, meus irmãos, porque tudo hoje tem suas complicações, mas não é bom, né? Como diz lá, a Bíblia diz, Gênesis diz, não é bom que o homem esteja sozinho, a mulher esteja sozinha. Há sempre momentos difíceis no matrimônio, sim. Na vida sacerdotal também tem, na vida diaconal também tem. Quem é que não tem passado? Todos temos, mas temos que trabalhar, né, para sermos de fato fiéis a Deus e aos irmãos. E aí nós vamos conseguir de fato não perguntar a Jesus se são poucos ou muitos
que entrarão na eternidade. Só entra quem de fato estiver em comunhão com Jesus, né? Porque a porta estreita é a passagem, meus irmãos, para entrar na vida eterna. A plenitude do reino de Deus, o convívio dos que com o Senhor tem tudo para sempre. Até lá, agora é o tempo que temos, né, para agir, para encontrar a porta certa, a porta realmente estreita. Enquanto não chega a hora da morte, vamos trabalhar, buscar todo o esforço possível para que não entremos pela porta larga que vai nos levar para o fogo que nunca vai ser apagado. Que tristeza saber que lá existem tantas pessoas, tantos de nós, né? Então, para que nós não sejamos mais uma soma, vamos pedir a Deus: Senhor, dá-me, ajuda-me a ser bom, ser um bom pai, eu ser um bom padre, a ser caridoso. Hoje eu estava me confessando com o padre e ele disse assim: Padre João, meu irmão, Jesus é tão misericordioso. Porque eu me confesso toda semana. Ah, o senhor tem muito pecado? Não. Porque eu sei a hora que Deus achar por bem, Ele vai fazer um convite a mim. E eu quero ir para a casa do Pai, pelo menos preparado, meus irmãos. Tenho muito medo de morrer não estando preparado. Então vamos aproveitar enquanto nós estamos aqui, né? Evitar todo o pecado possível. É claro, como diz São Paulo, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Peçamos ao Espírito de Deus: ô Espírito Santo, ajuda-me. Aí você pede a ser bom, a cuidar bem da minha família, a não trair minha esposa, meu esposo. Ah, os filhos dirão também que eu seja um bom filho, uma boa filha, Espírito Santo. Assim eu vou ter condições de entrar na casa do Pai, não é? E essa porta estreita, ela é conhecida também por outros nomes: misericórdia, fraternidade, justiça, solidariedade. Isso também é chamado porta estreita. Quem vive, né, esses adjetivos, com certeza entrarão, mesmo passando pelo purgatório. É uma passagem tão rápida, né? Quando um leigo, um padre, um bispo, né, eu fico sabendo que está fazendo milagres, não é fazendo milagres, fazendo um trabalho bonito após a morte, sendo intercessor. Eu hoje pensei muito em Santa Dulce dos Pobres, o quanto aquela freira sofreu aqui no Brasil, em pró dos pobres, desprendida de tudo, nunca retrucou, nunca falou um palavrão, nunca deu o dedo a ninguém, recebia cuspida, foi algemada, empurraram-na, tudo por causa dos pobres. E como ela, tantos outros santos, Francisco de Assis, Clara, tantos santos, tantas santas que foram aqui neste mundo bondosos, né? Foram pecadores, mas reconheceram e viram que era necessário mudar. Meus irmãos, o
capítulo aqui, 6 do Evangelho segundo São Lucas, mostra que quem nos conduz a essa porta, quem são? Os pobres, famintos, tristes, perseguidos. São eles que ajudam a cada um de nós entrar na casa do Pai. Santa Dulce, por que ela é chamada Dulce dos pobres? Ela nunca deixou um pobre que vinha a ela voltar sem nada. E olha que ela foi beatificada tão rápida, canonizada tão rápida, porque foi merecedora. Amados, quando vamos a eles, chegamos à porta estreita. E a coisa melhor do mundo, saber que a porta estreita permite que eu entre numa boa, com maior facilidade. Porque aqui eu cumpri o que realmente Deus está determinando a mim. Estando com eles, sendo solidários com eles, meus irmãos, poderemos passar pela porta estreita, tendo-nos libertado daquilo que é supérfluo e que pesa do caminho, né? Como posses, títulos, arrogância, preconceitos e todo tipo, né, de penduricá-los que só permitiriam passar de fato pelos largos portões do que não é o reinado de Deus, o reinado de Jesus. E aí há sempre uma preocupação por parte nossa. Meu Deus, eu não estou me preocupando com o outro lado. Também hoje, meditando a palavra de Deus, veio à mente enquanto eu lia, e eu gosto sempre de falar, aquele rico e o pobre Lázaro, não é? Ele que expulsou Lázaro, cheio de ferida, barbudo, cabeludo, rasgado do seu palácio. O rico que todos os dias fazia do seu café da manhã, do seu lanche, do almoço, café da tarde, da noite, fazia uma festa. E aquele pobre, que era lambido pelos cachorros, porque não tinha ninguém por ele, foi à porta aí. Ele nem chegou a bater na porta. E ele viu que tinha um catingoso, mal cheiroso, e mandou que retirasse no chute, né? Que tristeza. Diz as Escrituras que Lázaro morreu de fome, e foi direto para a casa do pai Abraão. Meu irmão, minha irmã, 15 dias depois morre o rico, quem sabe, e foi para o inferno, e começou de lá a gritar: pai Abraão, tem piedade de mim, estou sofrendo, manda Lázaro com a ponta do seu dedo molhado em água para saciar-me, para que eu possa sofrer menos. Pai Abraão disse: meu filho, Lázaro, lá na terra, não tinha nada, passava fome, e você tinha tudo. Agora Lázaro está aqui, tem tudo, e você está aí e não tem nada. Oh, meus irmãos, o rico diz: então manda que um dos mortos vá até a casa da minha família, para que meus irmãos não caiam aqui onde eu estou, porque eles também são ruins para os pobres. E Deus disse: se não escuta Moisés, não escuta quem está pregando,
não vai ser um dos mortos que vai tirá-los ou refazê-los pessoas boas. Ô pai Abraão, meu irmão, aqui existe uma barreira que separa você de Lázaro. Fica aí e Lázaro ficará aqui. Por isso que os pobres ajudam, meus queridos, aqueles que estão passando momentos difíceis, ajudam a nós, que temos condições de ajudá-los, ajudam a chegar à porta estreita. Vamos fazer isso, né? E dessa vida, meus irmãos, dessa vida, nada levaremos, senão o amor que aqui tivermos vivido. E Jesus, aliás, alerta-nos sobre um possível mal entendido, que seria fatal, né? Praticarmos a injustiça, acreditando estar fazendo o bem, acreditando estar na presença de Jesus. Quem pratica as injustiças não está na frente de Jesus. Ainda há tempo para se converter. Ninguém está, vamos dizer, ninguém é candidato para ir para o inferno. Jesus, quando foi para a cruz, ele já deixou claro que toda a humanidade estaria salva. Mas vai depender dos requisitos que ele vai propor e está propondo para nós. Trata-se aqui de alerta contra a autossuficiência, contra o orgulho, de nos considerarmos religiosos, melhores que os outros e pensar que temos méritos diante de Deus. Não. Muitas vezes estamos na igreja, mas não estamos fazendo a vontade de Deus. Precisamos ter todo cuidado. Não é? Todos nós precisamos. Não é pelo fato de ser padre, por ter sido ordenado sacerdote, porque se eu não fizer também o que Jesus tem me pedido, eu posso ir, como muitos já estão lá. Por que existem tantos padres que estão sendo beatificados, canonizados? Que foram verdadeiramente bons sacerdotes. Um padre Léo, que quando jovem era viciado em droga, bebia, mulherengo. Nunca é tarde para se converter. Tornou-se um religioso de uma congregação tão bonita, Sagrados Corações, do Padre Zezinho. A Santa Sé já reconhece ele como bem-aventurado. Porque quanto bem aquele homem fez, como padre, pregava tão bonito, cuidou, criou, né, de tantos drogados, fez tanto bem e continua a obra dele. Nunca é tarde para a conversão, para se converter, pois se a justiça que desejamos não se traduz em gestos concretos de amor misericordioso, então é apenas aparência, né? E Deus não quer aparência, de jeito nenhum. Não é a justiça do reino de Deus e não nos leva à porta estreita. Então vamos ser, por mais que quando a gente, né, às vezes magoa as pessoas, o fato de pregar é colocar também a pregação que eu estou pregando aqui agora, na prática. Pregar para os outros e não viver não tem sentido. São Francisco de Assis dizia isso, chamar a atenção dos seus frades. O amor que ele tinha pelos pobres. Ele nem chegou a ser beatificado, foi logo canonizado, em menos de um ano.
O maior milagre que a gente faz hoje, eu digo como padre, é trazer Jesus, como naquele momento da consagração, mas também a gente faz milagre quando ajuda os outros. Ninguém vai ficar pobre, miserável, porque ajudou o outro, ou perdoou o outro, acolheu o outro. Não. Nosso Deus, meus irmãos, é o Deus pleno da misericórdia, dizia o padre hoje, né? É a misericórdia exigente da porta estreita, que requer de fato esforço para ser de fato descoberta e alcançada, e para não ser confundida com tantos portões abertos diante de nós, os largos portões da intolerância, do descompromisso e do menor esforço que não fazemos. Portanto, meus amados, quando Jesus fala, ele está falando para o padre, para o diácono, para o bispo, para o papa. O Papa Leão falou tão bonito hoje sobre esse evangelho na hora do Ângelo. Achei tão bonito. Esse Papa tão suave, né? Muito do silêncio. Assim como também se preocupava o Papa Francisco, né? Cada Papa com seu tempo, com seu jeito, com seu conhecimento, todos são maravilhosos. Queridos, se realmente desejamos entrar na vida eterna, e se é esta a nossa preocupação, vamos começar hoje? Se você não fez, ou se você não se preocupou, então dá tempo ainda de começar. Lembre-se que o coração da gente para a qualquer momento. E ai daquele que se apresentar a Deus. Só para terminar, um homem ia todo dia à missa. Ele vinha da roça, vinha tão arrumadinho. E um dia, cada missa que ele ia, colocava uma pedrinha debaixo da ponte onde ele passava. Na seca, ele vinha para a missa, lá na cidade, a pé, e viu um cavalo relinchando. E tinha ali, bem próximo, uma cacimba. Cacimba é um buraco, assim, meio declinado, onde as pessoas entram com lata lá no Nordeste, para pegar água e trazer para casa. E o cavalo não conseguia beber água. E aquele homem arregaçou as calças, com o chapéu, que dizia o chapéu da missa, né? Ele foi, deu não sei quantas viagens, enchia o chapéu d'água e dava para o cavalo. Quando ele verificou, olhou para o céu que não tinha relógio, ele disse: perdi a missa. Poucos dias o homem morreu. É só para ilustrar a liturgia. Quando ele chega no céu, encontra-se com Deus, claro. E ele diz: o que é que você fez de bom? Olha, o que eu fiz de bom, eu ia muito à missa, sempre fui bom para minha família. E Deus disse para ele: meu filho, as missas que você participou, você nunca colocou em prática, só aquela que você perdeu. Você lembra? Eu lembro que eu perdi uma missa, eu estava doente, e outra porque fui dar água a um cavalo. Pois o que está deixando você aqui foi a caridade que você fez ao cavalo, que estava sedento, que estava com sede, e não podia ir à cacimba. Você foi e deu água para ele. Foi quem lhe trouxe para a casa do Pai. Amém? Creio em Deus Pai,